Cássio Nunes Marques, o novo ministro do STF. Cássio Nunes Marques é um juiz que sabe ser político. É o que diz quem já trabalhou com ele, e é o que indica sua trajetória. Não que seja exatamente uma novidade. Ninguém é indicado ao STF, a mais alta corte do país, sem fazer política. O judiciário é político. No terceiro mundo, então, ele tende a ser muito mais político do que judiciário. Cássio Nunes, por exemplo, não é juiz de carreira, não prestou concurso para o cargo. É advogado. Se tornou juiz em 2008, quando foi nomeado pela primeira vez para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí pelo ex-presidente Lula. A nomeação aconteceu dentro da chamada cota da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nesses casos, o presidente da República escolhe o novo juiz dentro de uma lista tríplice, elaborada primeiramente por 40 conselheiros da OAB e depois reduzida por desembargadores do Tribunal de Justiça. Ou seja, você precisa ser bem relacionado, que é outro jeito de dizer fazer política. Em 2010, Cássio Nunes foi reconduzido ao cargo por Lula. Nessa ocasião, venceu na lista prévia nada mais nada menos do que um ex-secretário do governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Cássio Nunes é um juiz político, afinal. Fala que ele é desarmamentista. Não tem nada a ver, tá? Conversado com ele, conheço ele já há algum tempo, já tomou muita tubaína comigo. Cássio Nunes Marques nasceu em Teresina, capital do Piauí, em 1972. Foi o primeiro de sua família a entrar em um curso superior. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Piauí em 1994. Então, começou a trabalhar como advogado em causas cíveis e eleitorais. Em 1997, se tornou chefe do Departamento Jurídico da Unimed Teresina. Já nos anos 2000, advogou nas campanhas a prefeito de 2 candidatos do PSDB. Um desses candidatos, Robert Freitas, foi acusado em 2009 de irregularidades cometidas na campanha de 2008. Quando o TRE julgou a causa, Cássio Nunes decidiu não participar da sessão. Alegou motivos de foro íntimo. Depois de passar pelo TRE, nomeado e reconduzido por Lula, Cássio Nunes chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, agora nomeado por Dilma Rousseff em 2011. Ali, em 2014, autorizou a abertura de uma estrada dentro de uma unidade de conservação ambiental, contrariando não só ambientalistas, mas também o Ministério Público. O projeto tinha o apoio de Dilma. A Justiça Federal autorizou o prolongamento da RO 420 no estado de Rondônia por causa da cheia do Rio Madeira. A pista de 11,5 km vai passar pela área do Parque Estadual de Guajará-Mirim. A medida é emergencial e provisória. Foi autorizada pelo desembargador federal Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ampliação da pista dentro do Parque Estadual vai permitir a entrada de alimentos, remédios e assistência social aos moradores de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que estão ilhados. Segundo o magistrado, as vidas são maior patrimônio a ser preservado. Parece que a coisa não era bem assim. De acordo com o colunista do UOL, Rubens Valente, a estrada era um fervoroso desejo das forças políticas de Rondônia desde a década de 90. Poucos dias antes, o desembargador Mário César Ribeiro, colega de Cássio, tinha mais uma vez vetado o projeto. O suposto desabastecimento de cidades vizinhas, de acordo com o procurador da República, Daniel Luiz Dalberto, era uma farsa. Para Rubens Valente, ele afirmou: tínhamos fotografias dos mercados todos com estoque normal, contrariando notícias e falas de políticos da região. Nunca faltaram alimentos, água e remédios. O contrário era anunciado para forçar a abertura da estrada. Ainda segundo o procurador, na época, vias alternativas estavam sofrendo sabotagem, justamente para pressionar pela obra dentro da unidade de conservação. Ele disse: esses bloqueios criminosos foram um fato notório na ocasião, tratados em reunião com várias autoridades. Funcionou. A nova estrada, que não teve nada de temporária, fez o desmatamento explodir no Parque Estadual de Guajará-Mirim. Hoje é considerada um vetor para a invasão de grileiros, madeireiros e até narcotraficantes. Um agravante é que esse parque margeia terras indígenas com registros de grupos isolados.
Também em 2014, Cássio Nunes tomou outra decisão desfavorável a povos indígenas, mas igualmente alinhada ao governo Dilma. Ele impediu que fosse concluída a demarcação de um território ocupado pelo povo Munduruku, no Pará. Os estudos de identificação e delimitação estavam prontos desde 2013, mas o reconhecimento do território impediria a construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós. O MPF insiste no reconhecimento do território como forma de legitimar o direito dos indígenas. A área onde fica a reserva será alagada caso o governo decida pela construção da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. O reconhecimento daria aos indígenas o direito de participar do processo de licenciamento da barragem. Sem a delimitação das terras, eles podem até ser vítimas de remoção forçada. A obra acabou não saindo do papel e a terra até hoje não foi demarcada. O histórico avesso às pautas indígena e ambiental continua. Sempre alinhado ao governo de ocasião, em 2018, Cássio Nunes derrubou uma decisão de primeira instância que suspendia o registro no Brasil de agrotóxicos à base de glifosato, que causam câncer. Quem comemorou publicamente a decisão foi o então ministro da Agricultura de Michel Temer, Blairo Maggi. Inclusive, comemorou antes mesmo de a decisão sair, o que soa bastante estranho, para dizer o mínimo. Já em 2019, Cássio Nunes reverteu uma determinação para que fossem retirados 2.500 moradores não indígenas da terra de Jarudori, em Poxoréu, Mato Grosso. Ele tem que ter conhecimento de causa também. Ele tem que transitar em Brasília. Ele tem que conhecer gente do Supremo, conhecer o Parlamento. Eu quero botar uma pessoa lá, não é para votar certas coisas e perder por 10-1 tudo. Eu votei contra. Não, eu quero que essa pessoa vote de acordo com as suas convicções, de acordo com o interesse aí dos conservadores, mas que busque maneira de ganhar alguma coisa lá também. Pessoas próximas a Cássio Nunes classificam ele como uma pessoa apenas levemente conservadora. É contra a descriminalização das drogas. É católico, mas não do tipo fervoroso. É também fascinado, segundo dizem, pelo uso da inteligência artificial nos tribunais, para acelerar o trâmite dos processos e reduzir a necessidade de arquivos físicos. Depois da indicação ao STF, os jornais revelaram mais alguns detalhes sobre a formação de Cássio Nunes. No seu currículo, ele inventou uma pós-graduação na Universidade de La Coruña, que na verdade foi só um seminário de 5 dias. Ele dizia também ter 2 títulos de pós-doutorado obtidos nas universidades de Messina, na Itália, e Salamanca, na Espanha, em 2017 e 2018, mas só concluiu o doutorado mesmo no mês passado. Na sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade Autônoma de Lisboa, trechos inteiros são idênticos aos de artigos publicados pelo advogado Saul Tourinho Leal. Teve quem perdeu a paciência e lavou as mãos. Fique lá na sabatina dele, né? O meu currículo eu tenho certeza que não tem problema nenhum, está registrado as minhas alterações. Em 2018, numa entrevista para o site Consultor Jurídico, Cássio Nunes se mostrou favorável à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, mas disse que isso não devia ser automático e precisava ser fundamentado pelo juiz. Uma posição um tanto ambígua. Esse ponto é importante porque a prisão em segunda instância pode voltar a ser pautada pelo STF, na gestão de Luiz Fux. No ano passado, quando o tribunal derrubou essa possibilidade, o placar foi apertado, 6-5, com Celso de Mello, que agora deixa a corte, dando o voto de Minerva. Nos últimos tempos, Celso de Mello foi uma pedra no sapato de Jair Bolsonaro. No tribunal, era ele que tocava a investigação contra o presidente por interferências indevidas na Polícia Federal. Também era o relator do pedido da Rede, questionando o direito ao foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro na investigação das chamadas rachadinhas. Em teoria, quem herda os processos de Celso de Mello é o seu substituto, Cássio Nunes. Mas é possível que o agora presidente Luiz Fux distribua a papelada para outros ministros antes do novato tomar posse. A indicação de Cássio Nunes ao Supremo parece ter sido o tipo de coisa que deixou quase todo mundo satisfeito. Até mesmo Randolph Rodrigues, da Rede, uma das vozes mais críticas a Jair Bolsonaro no Senado, disse: "O nome indicado é além da expectativa que nós tínhamos inicialmente.
é alguém do meio jurídico, tem uma atuação na advocacia e isso, tenho de convir, que pontua favoravelmente a ele. Quase todo mundo, a gente falou. Não agradou muito a Luiz Fux, que preferia para a vaga Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Ele também poderia ter ficado chateado por ter sido deixado de fora dos convescotes que abençoaram o nome de Cássio Nunes. Em um deles, na casa de Dias Toffoli, estavam presentes o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, além de Cacai, famoso advogado de políticos. Alguns dias antes, o anfitrião tinha sido Gilmar Mendes. O que todo mundo aí tem em comum é a opinião de que chegou o momento da Operação Lava Jato ser freada. Inclusive, um dos que se empenharam para fazer acontecer a indicação de Cássio Nunes foi o senador Ciro Nogueira, do PP, partido do chamado Centrão. Por acaso, ele é réu no Supremo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em decorrência da Lava Jato. Na avaliação do jornalista Leonardo Sakamoto, a indicação de Cássio Nunes por Bolsonaro foi politicamente engenhosa, acenando para os ministros do STF com alguém de perfil menos ideológico que outras opções que estavam na mesa, o que ajuda a melhorar a relação entre os poderes. No seu blog, ele completou: ao mesmo tempo, Nunes foi sugerido por seu conterrâneo piauiense, Ciro Nogueira, presidente do PP e um dos líderes do Centrão. Ou seja, pode ser ponto também com o Congresso e com lideranças do Nordeste. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. É isso aí. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Rafaela, que manda uma homenagem pro irmão Enzo. Diz ela: Enzo, você é uma pessoa incrível, mesmo sendo meu irmão mais novo. Todos os dias você me ensina tanta coisa sobre o universo e a vida. Obrigada por ser uma inspiração, por me apoiar sempre. Você é a melhor parte da minha vida, minha luz, o motivo pelo qual eu estou aqui. Amo você. Beijo, gente. Valeu!